Nos momentos de tranquilidade, quando o mundo parece prender a respiração, a história revela sua narrativa implacável, um conto gravado nas areias movediças do tempo. Hoje, vamos nos aprofundar em uma história de resistência e estratégia, uma saga que cativou o mundo e continua a evoluir nos terrenos acidentados da Ucrânia. À medida que navegamos pelos eventos de 13 de agosto de 2024, nos encontramos à beira de compreender um conflito que moldou a vida de milhões de pessoas. Um conflito que, mesmo agora, pulsa com a tensão das batalhas travadas e a promessa de paz ainda a ser conquistada. Começamos nossa jornada na região de Kursk, onde o ar vibra com uma nova dinâmica, uma mudança que pode alterar o cenário estratégico da ofensiva ucraniana. Foi lá que o exército russo revelou uma arma formidável, os drones Lanet. Esses drones kamikaze, com suas cargas explosivas, tornaram-se um símbolo da evolução das táticas de guerra. Diferentemente de seus antecessores, os drones Lanet têm um alcance moderado, não chegando a atingir as distâncias de um drone Shahed, mas seu impacto é significativo. Os céus de Kursk são um testemunho de sua presença, com o surgimento de cada vez mais vídeos capturando esses drones como alvo de veículos ucranianos. Essa mudança de estratégia não é apenas uma questão de tecnologia, mas um reflexo de uma mudança mais ampla na abordagem dos militares russos. Nos primeiros dias da ofensiva ucraniana, havia uma ausência dessas armas nessa região, o que sugere que os russos podem ter subestimado a importância estratégica de Kursk. É uma hipótese apoiada pelas observações do jornalista alemão Julian Ehrke, que notou um aumento no uso desses drones, uma clara indicação de que os russos estão se adaptando à natureza evolutiva do conflito. Ao observarmos o centro desse drama que se desenrola, vemos as forças russas enfrentando desafios organizacionais, uma luta que se reflete no lado ucraniano, à medida que eles navegam pelas complexidades de um conflito marcado por frentes variáveis e desenvolvimentos inesperados. Os ucranianos, em sua busca incessante pela vantagem estratégica, lançaram ataques, sondando as defesas e testando a determinação de seus adversários. É uma dança de estratégia e sobrevivência, com cada lado buscando explorar os pontos fracos do outro. No entanto, em meio à fumaça e aos ecos da batalha, há uma narrativa mais profunda que fala sobre a resiliência do espírito humano. É uma história de coragem e determinação, de indivíduos apanhados no turbilhão da história, lutando para moldar seu destino contra probabilidades formidáveis. À medida que os ucranianos avançam para o sul, sondando as vulnerabilidades das defesas russas, eles encontram resistência, um lembrete da complexidade e da imprevisibilidade da guerra. Nesse teatro de conflito, a cidade de Spalnoe surge como um ponto focal, um símbolo dos fluxos e refluxos da batalha. A captura dessa cidade pelo exército ucraniano é um marco significativo, um testemunho de sua perspicácia estratégica e do espírito incansável que os leva adiante. No entanto, mesmo quando comemoram essa vitória, eles têm plena consciência dos desafios que estão por vir, da necessidade de equilibrar a ambição com as duras realidades da guerra. Enquanto estamos no precipício dessa história que se desenrola, uma pergunta permanece no ar. Uma pergunta que nos convida a refletir sobre o futuro. Em um mundo onde as linhas de batalha são constantemente redesenhadas, onde as alianças mudam e as estratégias evoluem, o que será necessário para forjar uma paz duradoura? Essa é uma pergunta que ressoa além das fronteiras da Ucrânia. Uma pergunta que nos desafia a refletir sobre a natureza do conflito e a busca permanente por uma solução. Ao nos aventurarmos mais profundamente na saga do conflito ucraniano, nosso foco muda para a região de Donetsk, uma paisagem marcada pelas cicatrizes indeléveis da guerra e pelo espírito inabalável daqueles que a habitam. Aqui, em meio aos ecos de escaramuças passadas, um novo capítulo começa a tomar forma. Um capítulo que promete desafios e oportunidades em igual medida. No norte, a ofensiva ucraniana encontrou forte resistência. Os avanços rápidos de outrora agora são moderados pelas formidáveis defesas russas. No entanto, como prova de sua capacidade de adaptação e visão estratégica, as forças ucranianas mudaram seu foco para o sul, em direção ao setor de Belaia.
É um movimento que demonstra a natureza fluida desse conflito. Um lembrete de que, na guerra, assim como na vida, a capacidade de adaptação é muitas vezes a chave para a sobrevivência. Esse impulso sulista abriu uma nova frente na luta em andamento, uma interação dinâmica de estratégia e contra-estratégia. Os ucranianos, aproveitando o momento, lançaram uma série de ataques, sondando as defesas, buscando explorar quaisquer pontos fracos nas linhas russas. É um movimento ousado, que exige coragem e astúcia, enquanto eles navegam pelas complexidades de um conflito que não oferece garantias. Nesse teatro de guerra, a cidade de Velaia surge como um ponto focal estratégico, um símbolo da batalha maior que está sendo travada nessa região. As forças ucranianas, animadas por seus recentes sucessos, avançaram em direção a essa cidade, com o objetivo de capturar essa posição central. É um movimento que pode mudar o equilíbrio de poder, proporcionando ao exército ucraniano uma base de apoio fundamental nesse cenário contestado. No entanto, mesmo enquanto avançam, os ucranianos estão bem cientes dos desafios que têm pela frente. Cada quilômetro conquistado traz consigo seu próprio conjunto de riscos, à medida que suas linhas de suprimento se tornam cada vez mais finas e as demandas por seus recursos se tornam mais urgentes. É um equilíbrio delicado, um jogo de estratégia de alto risco, em que cada decisão pode fazer pender a balança nessa luta épica. Enquanto isso, as forças russas se deparam com seu próprio conjunto de desafios. Diante de um adversário tenaz, elas precisam se adaptar a essa nova realidade, enviando tropas e recursos adicionais para reforçar suas defesas. É uma corrida contra o tempo, enquanto eles se esforçam para reforçar suas posições e se preparar para as batalhas que ainda estão por vir. Em meio a esse cenário de conflito e estratégia, surge uma narrativa mais ampla, que fala sobre a resiliência e a força daqueles que foram pegos no fogo cruzado. É uma história de indivíduos que navegam pelas incertezas da guerra, cada dia trazendo novos desafios e oportunidades. Cada momento um testemunho do duradouro espírito humano. Assim, ao nos aprofundarmos nessa complexa trama de eventos, convidamos você a refletir sobre as implicações mais amplas desse conflito. Em um mundo em que as linhas entre amigo e inimigo são muitas vezes indistintas, em que as alianças mudam e as estratégias evoluem, o que significa buscar a paz? Essa é uma pergunta que transcende fronteiras, uma pergunta que nos desafia a refletir sobre a natureza do conflito e as possibilidades de resolução. À medida que continuamos a explorar essa narrativa contínua, incentivamos você a se juntar a nós nessa jornada, a se aprofundar nas histórias que moldam nosso mundo e a descobrir as verdades que estão abaixo da superfície. Curta e assine para continuar fazendo parte dessa exploração, para se envolver com as narrativas que inspiram, educam e nos desafiam a ver o mundo por uma nova lente. No intrincado teatro de guerra, onde cada movimento é calculado e cada decisão tem seu peso, voltamos nossa atenção para o drama que se desenrola na região de Donetsk, uma paisagem que se tornou um cadinho de conflito e resiliência. Aqui, em meio aos ecos da artilharia e aos sussurros da estratégia, encontramos uma história de determinação e desafio, uma narrativa que continua a atrair a atenção do mundo. A cidade de Susa está no centro dessa história que se desenrola, uma cidade que se tornou um símbolo de resistência e perseverança. Com uma população de cerca de 6.000 habitantes, Susa pode não ter o tamanho de grandes metrópoles, mas sua importância estratégica não pode ser exagerada. À medida que as forças ucranianas avançam, elas se encontram à beira de uma vitória significativa, com relatórios indicando que as forças russas foram empurradas para os arredores de Susa. Esse avanço marca um ponto de inflexão, um testemunho da tenacidade e da determinação do exército ucraniano em sua luta para recuperar o controle dessa cidade fundamental. No entanto, mesmo com os ucranianos ganhando terreno, a batalha por Susa ressalta as complexidades da guerra urbana, onde cada rua e prédio se torna um campo de batalha em potencial. É um lembrete dos desafios inerentes a essas operações, pois ambos os lados navegam pelas complexidades de um conflito que exige tanto estratégia quanto força. À medida que a poeira baixa em Susa, a atenção se volta para as implicações mais amplas desse avanço. Para os russos, a perda de Susa representa um revés estratégico,
um golpe em seus esforços para manter um ponto de apoio nessa região disputada. A questão agora é saber se eles usaram o tempo ganho com essa batalha para fortalecer suas defesas e se preparar para a próxima fase desse conflito implacável. Enquanto isso, na cidade de Constantinóvka, as forças russas fizeram seus próprios avanços, capturando aproximadamente 20% desse local estratégico. É um desenvolvimento que destaca o cabo de guerra contínuo entre esses dois adversários determinados, cada um se esforçando para obter a vantagem nesse conflito complexo e em evolução. E ainda há Torsk, uma cidade que se tornou o mais recente ponto de inflamação nesse drama que está se desenrolando. Durante meses, as tensões se acalmaram e a expectativa aumentou à medida que os dois lados se preparavam para o confronto inevitável. Agora, quando a batalha por Torsk começa para valer, testemunhamos a convergência de estratégia e força de vontade, uma disputa de alto risco que pode ter implicações de longo alcance para o conflito mais amplo. Os avanços russos em Torsk marcam um momento significativo nessa saga contínua, pois eles buscam capitalizar seu impulso e consolidar seus ganhos. No entanto, mesmo quando avançam, eles enfrentam uma resistência feroz, uma prova da determinação dos defensores ucranianos que se mantêm firmes em meio ao caos da batalha. Essa narrativa que se desenrola, marcada por triunfos e reveses, serve como um lembrete pungente do custo humano do conflito, as vidas mudadas para sempre pelas decisões tomadas no campo de batalha. Ela nos desafia a considerar as implicações mais amplas da guerra, a refletir sobre a natureza do conflito e a busca duradoura pela paz. Ao encerrarmos essa exploração, convidamos você a se juntar a nós para refletir sobre o futuro desse conflito e se envolver com as histórias que moldam nossa compreensão do mundo. Curta e inscreva-se para continuar fazendo parte dessa jornada, para explorar as narrativas que nos inspiram, desafiam e educam, enquanto buscamos navegar pelas complexidades de um mundo em fluxo. Juntos, podemos descobrir as verdades que estão abaixo da superfície, as histórias que definem nosso tempo e iluminam o caminho a seguir. Com certeza, aqui está a continuação. Ao nos aventurarmos mais profundamente na saga do conflito ucraniano, nosso foco muda para a região de Donetsk, uma paisagem marcada pelas cicatrizes indeléveis da guerra e pelo espírito inabalável daqueles que a habitam. Aqui, em meio aos ecos de escaramuças passadas, um novo capítulo começa a tomar forma. Um capítulo que promete desafios e oportunidades em igual medida. No norte, a ofensiva ucraniana encontrou forte resistência. Os avanços rápidos de outrora agora são moderados pelas formidáveis defesas russas. No entanto, como prova de sua capacidade de adaptação e visão estratégica, as forças ucranianas mudaram seu foco para o sul, em direção ao setor de Belaia. É um movimento que demonstra a natureza fluida desse conflito. Um lembrete de que, na guerra, assim como na vida, a capacidade de adaptação é muitas vezes a chave para a sobrevivência. Esse impulso sulista abriu uma nova frente na luta em andamento, uma interação dinâmica de estratégia e contra-estratégia. Os ucranianos, aproveitando o momento, lançaram uma série de ataques, sondando as defesas, buscando explorar quaisquer pontos fracos nas linhas russas. É um movimento ousado, que exige coragem e astúcia, enquanto eles navegam pelas complexidades de um conflito que não oferece garantias. Nesse teatro de guerra, a cidade de Velaia surge como um ponto focal estratégico, um símbolo da batalha maior que está sendo travada nessa região. As forças ucranianas, animadas por seus recentes sucessos, avançaram em direção a essa cidade, com o objetivo de capturar essa posição central. É um movimento que pode mudar o equilíbrio de poder, proporcionando ao exército ucraniano uma base de apoio fundamental nesse cenário contestado. No entanto, mesmo enquanto avançam, os ucranianos estão bem cientes dos desafios que têm pela frente. Cada quilômetro conquistado traz consigo seu próprio conjunto de riscos, à medida que suas linhas de suprimento se tornam cada vez mais finas e as demandas por seus recursos se tornam mais urgentes. É um equilíbrio delicado, um jogo de estratégia de alto risco em que cada decisão pode fazer pender a balança nessa luta épica. Enquanto isso, as forças russas se deparam com seu próprio conjunto de desafios.
Diante de um adversário tenaz, elas precisam se adaptar a essa nova realidade, enviando tropas e recursos adicionais para reforçar suas defesas. É uma corrida contra o tempo, enquanto eles se esforçam para reforçar suas posições e se preparar para as batalhas que ainda estão por vir. Em meio a esse cenário de conflito e estratégia, surge uma narrativa mais ampla que fala sobre a resiliência e a força daqueles que foram pegos no fogo cruzado. É uma história de indivíduos que navegam pelas incertezas da guerra, cada dia trazendo novos desafios e oportunidades. Cada momento um testemunho do duradouro espírito humano. Assim, ao nos aprofundarmos nessa complexa trama de eventos, convidamos você a refletir sobre as implicações mais amplas desse conflito. Em um mundo em que as linhas entre amigo e inimigo são muitas vezes indistintas, em que as alianças mudam e as estratégias evoluem, o que significa buscar a paz? Essa é uma pergunta que transcende fronteiras, uma pergunta que nos desafia a refletir sobre a natureza do conflito e as possibilidades de resolução. À medida que continuamos a explorar essa narrativa contínua, incentivamos você a se juntar a nós nessa jornada, a se aprofundar nas histórias que moldam nosso mundo e a descobrir as verdades que estão abaixo da superfície. Curta e se inscreva para continuar fazendo parte dessa exploração, para se envolver com as narrativas que inspiram, educam e nos desafiam a ver o mundo por uma nova lente. No intrincado teatro de guerra, onde cada movimento é calculado e cada decisão tem seu peso, voltamos nossa atenção para o drama que se desenrola na região de Donetsk, uma paisagem que se tornou um cadinho de conflito e resiliência. Aqui, em meio aos ecos da artilharia e aos sussurros da estratégia, encontramos uma história de determinação e desafio, uma narrativa que continua a atrair a atenção do mundo. A cidade de Susa está no centro dessa história que se desenrola, uma cidade que se tornou um símbolo de resistência e perseverança. Com uma população de cerca de 6.000 habitantes, Susa pode não ter o tamanho de grandes metrópoles, mas sua importância estratégica não pode ser exagerada. À medida que as forças ucranianas avançam, elas se encontram à beira de uma vitória significativa, com relatórios indicando que as forças russas foram empurradas para os arredores de Susa. Esse avanço marca um ponto de inflexão, um testemunho da tenacidade e da determinação do exército ucraniano em sua luta para recuperar o controle dessa cidade fundamental. No entanto, mesmo com os ucranianos ganhando terreno, a batalha por Susa ressalta as complexidades da guerra urbana, onde cada rua e prédio se torna um campo de batalha em potencial. É um lembrete dos desafios inerentes a essas operações, pois ambos os lados navegam pelas complexidades de um conflito que exige tanto estratégia quanto força. À medida que a poeira baixa em Susa, a atenção se volta para as implicações mais amplas desse avanço. Para os russos, a perda de Susa representa um revés estratégico, um golpe em seus esforços para manter um ponto de apoio nessa região disputada. A questão agora é saber se eles usaram o tempo ganho com essa batalha para fortalecer suas defesas e se preparar para a próxima fase desse conflito implacável. Enquanto isso, na cidade de Konstantinóvka, as forças russas fizeram seus próprios avanços, capturando aproximadamente 20% desse local estratégico. É um desenvolvimento que destaca o cabo de guerra contínuo entre esses dois adversários determinados, cada um se esforçando para obter a vantagem nesse conflito complexo e em evolução. E ainda há Torsk, uma cidade que se tornou o mais recente ponto de inflamação nesse drama que está se desenrolando. Durante meses, as tensões se acalmaram e a expectativa aumentou à medida que os dois lados se preparavam para o confronto inevitável. Agora, quando a batalha por Torsk começa para valer, testemunhamos a convergência de estratégia e força de vontade. Uma disputa de alto risco que pode ter implicações de longo alcance para o conflito mais amplo. Os avanços russos em Torsk marcam um momento significativo nessa saga contínua, pois eles buscam capitalizar seu impulso e consolidar seus ganhos. No entanto, mesmo quando avançam, eles enfrentam uma resistência feroz, uma prova da determinação dos defensores ucranianos que se mantêm firmes em meio ao caos da batalha. Essa narrativa que se desenrola, marcada por triunfos e reveses, serve como um lembrete pungente do custo humano do conflito. As vidas mudadas para sempre pelas decisões tomadas no campo de batalha.
Ela nos desafia a considerar as implicações mais amplas da guerra, a refletir sobre a natureza do conflito e a busca duradoura pela paz. Ao encerrarmos essa exploração, convidamos você a se juntar a nós para refletir sobre o futuro desse conflito e se envolver com as histórias que moldam nossa compreensão do mundo. Curta e inscreva-se para continuar fazendo parte desta jornada, para explorar as narrativas que nos inspiram, desafiam e educam, enquanto buscamos navegar pelas complexidades de um mundo em fluxo. Juntos, podemos descobrir as verdades que estão abaixo da superfície, as histórias que definem nosso tempo e iluminam o caminho a seguir. Claro, aqui está a terceira parte da narrativa. No intrincado teatro de guerra, onde cada movimento é calculado e cada decisão tem seu peso. Voltamos ao drama que se desenrola na região de Donetsk, uma paisagem que se tornou um cadinho de conflito e resiliência. Aqui, em meio aos ecos da artilharia e aos sussurros da estratégia, encontramos uma história de determinação e desafio, uma narrativa que continua a atrair a atenção do mundo. A cidade de Susa está no centro dessa história que se desenrola, uma cidade que se tornou um símbolo de resistência e perseverança. Com uma população de cerca de 6.000 habitantes, Susa pode não ter o tamanho de grandes metrópoles, mas sua importância estratégica não pode ser exagerada. À medida que as forças ucranianas avançam, elas se encontram no limiar de uma vitória significativa, com relatórios indicando que as forças russas foram empurradas para os arredores de Susa. Esse avanço marca um ponto de inflexão, um testemunho da tenacidade e da determinação do exército ucraniano em sua luta para recuperar o controle dessa cidade fundamental. No entanto, mesmo com os ucranianos ganhando terreno, a batalha por Susa ressalta as complexidades da guerra urbana, onde cada rua e prédio se torna um campo de batalha em potencial. É um lembrete dos desafios inerentes a essas operações, pois ambos os lados navegam pelas complexidades de um conflito que exige tanto estratégia quanto força. À medida que a poeira baixa em Susa, a atenção se volta para as implicações mais amplas desse avanço. Para os russos, a perda de Susa representa um revés estratégico, um golpe em seus esforços para manter um ponto de apoio nessa região disputada. A questão agora é saber se eles usaram o tempo adquirido com essa batalha para fortalecer suas defesas e se preparar para a próxima fase desse conflito implacável. Enquanto isso, na cidade de Konstantinovka, as forças russas fizeram seus próprios avanços, capturando aproximadamente 20% desse local estratégico. É um desenvolvimento que destaca o cabo de guerra contínuo entre esses dois adversários determinados, cada um se esforçando para obter a vantagem nesse conflito complexo e em evolução. E ainda há Torsk, uma cidade que se tornou o mais recente ponto de inflamação nesse drama que está se desenrolando. Durante meses, as tensões se acalmaram e a expectativa aumentou à medida que os dois lados se preparavam para o confronto inevitável. Agora, quando a batalha por Torsk começa para valer, testemunhamos a convergência de estratégia e força de vontade. Uma disputa de alto risco que pode ter implicações de longo alcance para o conflito mais amplo. Os avanços russos em Torsk marcam um momento significativo nessa saga contínua, pois eles buscam capitalizar seu impulso e consolidar seus ganhos. No entanto, mesmo quando avançam, eles enfrentam uma resistência feroz, uma prova da determinação dos defensores ucranianos que se mantêm firmes em meio ao caos da batalha. Essa narrativa que se desenrola, marcada por triunfos e reveses, serve como um lembrete pungente do custo humano do conflito, as vidas mudadas para sempre pelas decisões tomadas no campo de batalha. Ela nos desafia a considerar as implicações mais amplas da guerra, a refletir sobre a natureza do conflito e a busca duradoura pela paz. As histórias de Susa, Konstantinovka e Torsk não são apenas contos de manobras militares e cálculos estratégicos. São histórias humanas, narrativas de resiliência e coragem em meio às duras realidades da guerra. Elas nos lembram das pessoas que vivem nessas cidades, os civis que suportam o peso do conflito, que navegam pela vida cotidiana em um cenário de incerteza e perigo. Suas histórias nos obrigam a olhar além das manchetes, ver os rostos e ouvir as vozes daqueles que resistem, se adaptam e têm esperança em um futuro melhor.
Nessa complexa tapeçaria de eventos, a pergunta permanece: o que será necessário para alcançar uma paz duradoura? À medida que o conflito continua a se desenrolar, a necessidade de diálogo, compreensão e diplomacia se torna cada vez mais urgente. A comunidade internacional está observando atentamente, ciente de que as implicações desse conflito vão muito além das fronteiras da Ucrânia e da Rússia. A busca pela paz é uma responsabilidade global que exige colaboração, empatia e o compromisso de encontrar um terreno comum. Ao encerrarmos esta exploração, convidamos você a se juntar a nós para refletir sobre o futuro desse conflito e se envolver com as histórias que moldam nossa compreensão do mundo. Curta e inscreva-se para continuar fazendo parte dessa jornada, para explorar as narrativas que nos inspiram, desafiam e educam, enquanto buscamos navegar pelas complexidades de um mundo em fluxo. Juntos podemos descobrir as verdades que estão abaixo da superfície, as histórias que definem nosso tempo e iluminam o caminho a seguir.